que faria? O que faria uma civilização se unir por uma causa? O que faria pessoas que se consideram de bem olharem para si mesmas e reconhecerem que através da união podemos impedir uma grande catástrofe? Existem pessoas agora desabrigadas, existem pessoas agora refugiados de zonas de conflitos, existem pessoas vítimas de enchente, onde tudo se encontra debaixo d'água. Mas enquanto isso estamos dentro das nossas casas, dizendo que conosco nunca vai acontecer. Só que existe algo para acontecer nesse planeta para que possamos nos unir. Existe algo que acontecerá. Algumas pessoas que se consideram hoje especiais tomam como meta acreditar em algo que virá de fora. Muitos e muitos que estão mais próximos de fazer algo por este planeta acreditam que vai vir alguém de fora, de outro planeta, para fazer algo, porque o nosso sistema criou em nossas mentes uma baixa estima, para que acreditemos que somos impotentes e incapazes. E mesmo que chegasse alguma raça, aterrissasse em nosso planeta para fazer alguma coisa por nós, seríamos julgados como o quê? Como quem? Se nós somos impotentes de fazer algo pelo nosso próximo. Chegou a época das pessoas que acreditam que a salvação virá de fora olharem para si mesmas, passarem a sair de suas casas e dizerem: eu estou nesse planeta. Se alguém vier de fora, vai me encontrar aqui, porque eu sou especial e eu faço acontecer a mudança. Essa é a meta, essa é a nova tomada desta nova era. E eu conto com todos os seres que estão ouvindo esse chamado. Que possam se unir, que possam acreditar em si mesmos. Deixar de acreditar em seres de 2000 anos atrás, aonde na época existiam leis que hoje não predominam mais. Há 2000 anos, se uma mulher desacatasse um homem, ela era apedrejada. Hoje isso não ocorre mais. O nosso planeta evoluiu. Como no nosso futuro, se pudermos alcançar um futuro, há aproximados 48.000 anos, no final desse percurso facto, na Via Láctea, aonde estaremos independentes do corpo físico material, seremos interdimensionais, teremos o teletransporte quântico e encontraríamos seres que fizessem reuniões mediúnicas para dizer para pessoas que o ente querido está bem e mandou algum recado. Temos que evoluir, parar de acreditar e criar expectativas em quem já partiu e sermos a mudança. A mudança parte de dentro de cada um. Somos melhores, somos capazes, somos heróis e somos nós que faremos a mudança. Como existem pessoas que fazem campanhas, fazem documentários e promovem, escrevem livros dizendo que existe vida lá fora e que eles virão para nos resgatar, que eles virão para nos salvar.
que eles virão para transformar tudo isso aqui. Não existe essa realidade. Seria interessante se todos esses seres que já acreditam nessa mudança e já almejam essa mudança acreditassem que eu estou aqui para trazer a mudança para esse planeta. Assim passei a acreditar, assim passei a agir, porque não vale a teoria sem ação, não vale palestrar, não vale somente viver de teoria, tem que pôr em prática, tem que ter metas, tem que ter obras. E estamos aqui por uma causa. E esse tempo é o tempo de mudanças. Eu venho solicitar a participação de todos aqueles que pretendem herdar a nova terra. Devemos deixar de deusificar pessoas que já partiram, que não farão mais nada pelo agora. Quando alguém sai de casa para fazer algo por alguém, ensinar consciência sobre os animais, sobre o respeito à vida, à flora, isso é salvar alguém. Chegou o tempo onde as pessoas deverão sair e se manifestarem. Em uma era onde o lado criminoso se manifesta e grita, os bons se silenciam. Chegou a hora de reverter esse quadro. Peço a todos que se unam, que saiam de suas casas, que saiam de seus eus e se manifestem. Comecem a promulgar a defesa aos animais, a defesa à natureza. Se há algo errado perto de sua casa, se manifeste. Se há algo errado em sua comunidade, se há algo errado perto de você, é você que vai fazer a diferença. Não espere de governos, não espere de mártires, não espere de pessoas que já faleceram. Você tem direito, você tem poderes. Se você soubesse quão poderoso você é para fazer essa mudança, peço que participem desse grande movimento que tirará o risco desse planeta virar óbito. Peço que participem. Eu sou The Machine Masters e conto com cada um de vocês. Tus colores, veo tu canción, veo tus colores, son parte del amor, que es un solo amor, solo amor. Suban ya y a los techos, suban ya y a los techos, ey, suban ya y a los techos, suban ya y a los techos, suban ya y a los techos, a ver el día nacer, el día crecer, el día nacer. Veo tus colores, tu canción, mira, serán aviones o naves, que naves, mil naves de papel, niños, digo estrellas o nubes que abracé. Veo tus colores, te veo suceder, te creo y es así que te veo.
Gracias por enseñarme a ver. Gracias por enseñarme a ver. Suban, suban ya y a los techos. Suban, suban ya y a los techos. Suban, suban ya a los techos. Toda a nossa trajetória da chegada aqui não foi uma trajetória planejando algo muito detalhado. A gente tinha uma ideia na cabeça do que seria a comunidade, mas na prática ninguém sabia como fazer. E aí meu professor falou que no Brasil tinha muitos projetos de permacultura e muitas iniciativas e tal. E aí despertou uma vontade em mim. Eu morei um ano na Austrália, numa comunidade lá, e aquilo foi um divisor de águas na minha vida. Eu ia morar 2 anos na Amazônia. Era o meu plano, eu tinha acabado de terminar a faculdade. A minha história é um pouco assustadora. Vamos olhar se essa ideia toda de ecovila, se esse modelo das ecovilas bonito, ele realmente pode ser praticado entre nós aqui, vamos? Então foi isso, foi realmente sair da teoria, botar em prática alguma coisa que a gente achou bacana, mas que parecia muito sonhadora e que... Então esse foi o começo. Normal acontecer com todo mundo, a gente se apaixonou com as cachoeiras e procuramos um sítio com cachoeira, né? Entendimos a importância da água doce e procuramos as cachoeiras e encontramos esse lugar fantástico aqui, que é um lugar que não é procurado pela sociedade, porque eles procuram mais os espaços que todo mundo quer, onde tem mais estrutura, mas que para os olhos da gente era um espaço muito equilibrado e muito rico. A minha vida ela era muito, muito, muito certinha. Eu sempre fui a certinha da família. Melhor aluna da sala, melhor aluna da faculdade. Aquela pessoa que todo mundo tinha 1000 expectativas de que ia ser um mestrado, que ia ganhar prêmio, que ia estudar fora. Eu já namorava há 9 anos. Eu nem sei dizer onde começou a ruptura, mas ela foi muito brusca. E nisso já começou a comunidade a existir, e todo o sonho da comunidade. E a comunidade existia muito antes da casa existir, porque... foi o sonho que foi criado antes da gente concretizar. Eu fiquei numa fazenda que foi assim, um boom dentro da minha cabeça, assim, de informação, de falar assim, cara, isso faz sentido. E aí fui lendo, a hora que chegou a oportunidade, sei lá, o lugar surgiu. Aqui a terra, eu me interessei muito pelo estatuto, de como a coisa é feita aqui na Ecovila Tibar, né? A não posse da terra, achei... E isso me cativou para ficar aqui. Esse espaço que a gente está aqui, que é a Veracidade, ele sempre foi um espaço que congregou bastante gente. Até antes da história da permacultura urbana e tal, né? Outras pessoas vieram aqui por outros motivos e pela amizade em si mesmo, né? Então desde pequeno sempre aqui sempre teve um fluxo grande de pessoas, né? Era um espaço que acontecia bastante coisa. Tava todo esse sentido de comunidade, de união que eu estava buscando para minha vida. Achava que muitas coisas iam ter que acontecer antes de eu encontrar esse espaço de realização, encontrar o lugar que eu quero viver para o resto da minha vida, mas aconteceu que não, aconteceu que esse lugar é Piracanga. Nós descobrimos uma pessoa que falou pra gente de umas comunidades que existiam no Japão, chamada Yamagishi,
a gente conseguiu ir fazer um estágio lá no Japão. E aí ficamos 2 anos lá fazendo estágio, e quando voltamos decididos a fazer uma Vila Yamagishi aqui no Brasil, e fomos procurar local e acabamos encontrando esse sítio aqui. Eu saí com a mochila e fui viajando, né? Uma viagem longa. Fiquei morando no Chile por 5 meses. Eu queria ir para sítios de permacultura ou alguma coisa assim relacionada. E aqui no sul um projeto, uma comunidade, uma ecovila, Arca Verde. E aí eu, tá, beleza, né? Não sabia também, né? E daí eu vim pra cá como voluntário, né? Conheci a Glória, que é minha esposa, no Amazonas, trabalhando com comunidades indígenas. E a gente já tinha essa coisa do contato com a natureza. Nós conhecemos algumas pessoas e uns amigos que a gente começou a conversar sobre a ideia de ecovila. Fazia terapia e aquilo ia te abrindo e tu ia ficando mais em contato com o que era, o que tu queria da vida, o que tu realmente sentia que valia a pena na vida. E aí tu voltava para a cidade ou para a tua situação de vida e começava a ver que muitas coisas não fechavam mais. Queria mudar. Daí começou esse sonho de ter uma comunidade, de ter um lugar para viver junto. E tá, daí começou a se procurar lugar e tal, até que acharam esse sítio aqui. Eu vou lá. Tive a oportunidade assim de trabalhar com venda, de trabalhar com... Nossa, cara, não ia ser feliz, entendeu? Então, nossa, como era fácil ter seguido lá um caminho, que nem diz um amigo meu, entrar na roda do rato, né? Que você fica andando na rodinha e você não está sabendo nem porquê. Eu quero uma vida alternativa a isso. É real, é possível, é fugir, é criar uma bolha, é elitista, é caro, é barato. A gente queria viver uma outra alternativa, assim. Então a gente se mudou para as casas que tinha aqui e ficava convivendo. Mas era cada um na sua casa, era um casal aqui, outro lá, era que nem na cidade, só aqui no sítio. E a gente tinha uma relação legal entre a gente, meditava junto e tal. Mas era nunca mais do que 4, 5 pessoas morando aqui. Tudo leva a gente para um outro tipo de vida, né? A gente tem a sociedade já está conformada para a gente se fechar em pequenas células familiares, né? Que dentro daquela realidade elas são individualistas ali, né? Então você tem o seu, a sua família e tal. As comunidades elas têm um trabalho, que é um trabalho difícil e complexo, que é de enfrentar um sistema, um padrão de relações humanas que está posto há muito tempo, né? Isso é uma herança histórica, né? E que tenta desconstruir um pouco essa bolha na qual a gente se fechou nessa família nuclear, né? Se eu tivesse só convivendo com a minha família, Glória, Ian, Gabriel, esse convívio ia me dar a possibilidade de me ver de uma forma. E quando a gente abre e convive com muito mais pessoas, é muito mais rico. Num sistema social de separação. Nós vimos da separação. Então, criar comunidades é voltarmos para a união. Eu sinto que faz parte do nosso instinto natural viver em união. E que, de alguma maneira, todas as pessoas estão buscando isso quando tentam fazer parte de um grupo, de um coletivo. Todos nós queremos fazer parte de um coletivo, seja a nossa família, seja o nosso grupo de trabalho, seja os amigos do clube, seja os torcedores de um time, todos estão se unindo de alguma forma. A vida em comunidade, o que eu acho que diferencia a gente de uma república, porque uma república também é um monte de gente morando junto. O que diferencia a gente de uma república é o sonho.
todos nós temos o mesmo sonho, que é o sonho de ser feliz, de trazer luz, de trazer amor e de se realizar. Aqui em Piracanga, todo mundo que decidiu viver aqui tá aqui para realizar um sonho pessoal. E esse sonho pode ser criar uma escola onde as crianças possam ser livres e manifestar toda a luz dela. Para outros é que aqui tenha uma economia que seja justa e equilibrada para todo mundo. Para outros é criar sistemas e formas do homem viver em total união e comunhão com a natureza. Para outros é permitir que outras pessoas venham para cá para experienciar isso. Para outros é a cura. E cada um tem um sonho que é o seu sonho de vida. E depois, juntos, eles formam o que é Piracanga. Pode-se dizer que isso aqui é um grande laboratório onde a gente está fazendo uma experiência de uma maneira diferente de se organizar a sociedade, uma maneira baseada na cooperação, não na competição, uma maneira de uma sociedade em que não seja assim calcada no acúmulo de bens, né? Mas no compartilhamento dos bens materiais e baseado também assim no autoconhecimento e no entendimento entre as pessoas. Tem um lema aqui que é a harmonia entre a natureza e as ações humanas conscientes. Então a gente procura ver a cada momento como que a nossa ação possa ser harmônica, né, com a natureza, que inclui também os outros seres humanos. Reconhecer, e mais do que reconhecer, experimentar uma outra alternativa de convivência que em vários níveis promete, porque é uma hipótese que a gente está testando, promete apoiar o desenvolvimento pessoal e o coletivo. Então, eu acho que uma das buscas é isso, é conseguir conviver com outros seres humanos de forma a tanto me desenvolver quanto contribuir para o desenvolvimento do todo. E, consequentemente, o todo, eu digo o todo mesmo, não só a nossa espécie, e fazer disso uma prática e um caminho espiritual. A ecovila, claro, é uma ferramenta, porque se você quer viver no campo e produzir teu alimento e criar teus filhos num ambiente adequado, assim, qualidade ambiental e enfim, você não precisa divulgar uma ecovila, né? Você precisa simplesmente ir para o campo, começar a plantar, né? Juntar os amigos, se for o caso, você tomar essa decisão. Agora, quando você começa a falar ecovila, na verdade o que você está fazendo é um processo de comunicação. Eu estou falando isso aqui é uma ecovila. E eu estou de alguma maneira mostrando para as pessoas que existe um lugar que pode te mostrar um modelo, que nunca é igual. A gente entra aqui e se sente, não sei, em outro lugar. Não é melhor nem pior, mas é outro lugar, é um lugar com a nossa energia. Então, tem os nossos desafios muito presentes aqui, mas também tem a nossa luz muito potente aqui. Eu sinto que aqui é um lugar muito acolhedor, que é um lugar em que todo mundo é muito aberto para receber qualquer um que chega. A gente está sempre muito entusiasmado com as visitas, com as pessoas, muito aberto, muito amoroso. Não tem nenhuma verdade por trás, só abrindo alternativas possíveis, inspirações e novas formas de pensar também, né? Eu não acho que a ecovila seja uma solução, não acho. Mas eu acho que elas são uma solução. Eu posso dizer que mas é um desafio isso, cara, porque na minha experiência existe muita idealização do que é ecovila e muito pouca experiência que realmente dê um respaldo prático
da capacidade de você sustentar um projeto de ecovila? Não é para todo mundo, mas eu diria que raras pessoas podem se realizar fora de comunidade. Não é para todo mundo, mas é para quase todo mundo. Sim, eu acho que a comunidade pode fazer o mundo ficar mais humano, sim. A maioria das pessoas que tem uma escolha por uma vida mais sozinha é uma escolha neurótica, porque o homem não é um ser sozinho, não é. É interdependente, é da natureza humana a troca. Olha para as crianças e bota um bando de bebês junto e vê se eles vão ficar brincando sozinhos. Não vão, eles vão naturalmente se procurar. E o processo de limpar a neurose é esse processo de abrir de novo o coração e voltar a confiar no ser humano. Se eu confiar em mim como ser humano, eu confio em ti, eu confio que dá para trocar. E a partir dessa troca, aí sim, um mundo novo é possível. O jeito que a gente está vivendo e as guerras que a gente está vendo e os absurdos que a gente está vendo acontecendo no mundo é porque acabou essa confiança, acabou essa possibilidade de troca. E sim, eu acho que comunidade é uma maneira de viver que restabelece a confiança no ser humano, que restabelece a confiança na troca, no afeto, no amor, que é a base de mover, é a energia que move o mundo. A permacultura é uma forma de organizar os ambientes humanos de uma forma sustentável, né? Então, e harmônico, mais harmônico possível, né? Então, começou sendo pensada no campo, nas construções, mas depois foi para todas as áreas em que o ser humano tem atividade, né? E aí se compôs uma flor muito bonita, com um centro que são lá os princípios e a ética, né, da permacultura, que são coisas bastante simples, bem profundas por ser simples, né? E 7 pétalas, cada pétala representando uma área de atividade humana. Aqui a gente tenta fazer um demonstrativo completo assim, das tecnologias da permacultura. A gente divide em 4 grandes áreas, né, a aplicação da permacultura, em água, alimentos, construção e geração de energia. E aqui a gente tenta ter pelo menos um modelo de cada uma dessas áreas, né? Já que a permacultura ela propõe soluções alternativas às soluções convencionais, né, dadas pelo sistema como ele funciona. A gente trabalha com a compostagem dos resíduos orgânicos, então hoje a gente faz a compostagem de 100% dos resíduos orgânicos de Piracanga, seja as cascas de fruta, todas as palhas, galhos, papel, todo o material orgânico que a gente produz em Piracanga é compostado e vira fertilidade para o nosso solo. Hoje a gente tem o composto orgânico, então a gente separa o lixo em reciclável, orgânico e o rejeitos, que é o que a gente coloca na rua, que acaba não se enquadrando em nenhum dos dois. Então a gente faz a compostagem, a casa tem aquecimento solar, o novo banheiro que foi construído, o Ronaldo já colocou uma captação de chuva para as águas das privadas, das descargas. Cada vez a gente vai aprendendo. A Escola da Natureza trabalha com saneamento ambiental de Piracanga. Então, desde os banheiros secos, que são uma opção para o saneamento, para as fezes, é a melhor maneira que a gente encontrou de cuidar das nossas águas e gerar fertilidade para o nosso solo. Tem um tonel onde fica as fezes e na frente tem um separador de urina que separa a urina para um outro tonelzinho, né? Então a urina vai para um lado e as fezes ficam no tonel grande aqui, né? E quando está cheio, o tonel se fecha e fica vários meses fechado até ir depois para a composteira lá embaixo. Aqui tem então um composto que a gente põe em cima, né? É um composto que a gente já prepara assim para virar quase uma terra depois já com as fezes. É cinza, calcário, tem serragem e grimpa picada, folha picada. É essencial para a proteção das nossas águas o uso de produtos que sejam biodegradáveis, então aqui a gente produz, a gente cria esses produtos e fabrica eles aqui. Aqui assim tem uma graxeira e aqui tem uma outra graxeira, daqui vai toda a água da pia de lavar a louça para cá para baixo.
Então ele tem inhames, tem tupinambur, inhacon, tem um monte de hortaliças aí, tem rabanetes, que estão absorvendo essa água cinza. Então a gente vai trabalhar com essa água cinza, essa água de cozinha, trata ela e põe no pé da planta. Permacultura é isso, é você pegar esse recurso que as pessoas às vezes não enxergam como recurso, né? Você tem que se desfazer dele e você usa ele a seu favor, né? Você vai tratar ela, dar destino correto, estimular a tua planta, vai comer depois. A gente trabalha assim com esse conceito de agricultura orgânica, mas no sentido de organismo, né? Originalmente, antes do termo agricultura orgânica não estar, assim, digamos, oficializado, né? No Brasil hoje já existe uma legislação para falar de agricultura orgânica, a gente chamava isso aqui de agricultura corpo único, né? Que tem uma noção assim de um organismo, né? Um corpo só, e a gente tem o órgão da fruticultura, da horticultura, da avicultura, que a gente enxerga isso aqui como um grande organismo, e esse organismo, como todos os outros organismos, tem vários órgãos. Eu quero brincar, te contar mil histórias, dizer pra você como é bom viajar, rir com você, brincar com você, viajar com você, ir com você por aí e voltar. Eu olhei, entendeu? Olhei para os meus netos e eu quero deixar um exemplo melhor para eles. Então, eu entrei nessa onda orgânica não muito por mim, por amor ao meu netinho Caetano, outro netinho, comendo uma laranja embaixo de um pé, uma laranja de verdade, com sabor de verdade. Ele tinha um aninho, sabe? Bergamota, ele adorava vir comigo e comer bergamota, entendeu? Nós ia lá no pé e nós comíamos um monte de bergamota, não tinha que ser escondido da mãe dele, ficava bravo. Então quando você fala de agroecologia, você fala, pô, como é que eu vou usar um veneno que de repente vai descer pro rio e os caras que estão abaixo vão receber esse veneno? Jamais. E o alimento indo para a mesa das pessoas com veneno, né? E essa vida toda no solo, que quando você põe o veneno você está matando. Aí você vai ficar refém. O que a gente tem feito é criado planta fraca, né? Você cria planta suscetível, que não aguenta o insetinho. Então você tem que pôr veneno, então você fica refém disso. É mais ou menos como um ser humano que fica tomando antibiótico. Você vai varrer o sistema imunológico dele, como é que você quer que ele recupere depois? Você tirou tudo, né? Você tirou os bons, os mais ou menos, todos, os ruins também. O que a gente tem que preservar essa vida no solo. Preservar essa vida. A planta ela só está doente porque o solo não está dando nutriente para ela. Então é dar nutriente, é tentar deixar a natureza se manifestar mais. Nós temos comida limpa, mas é tão ridículo porque sobra comida que a gente planta, sem veneno. A gente está tentando chegar no orgânico, é uma coisa muito complexa. Que muito orgânico que tem por aí é falcatrua. Mas a nossa comida, digamos assim, é sem veneno, quase orgânico. Nós levamos para a cidade, o que sobe e damos para os vizinhos, eles ficam assustados. Alguém dando algo, é sacanagem. A gente vê que essa questão de ser sustentável, ela tem cada vez mais camadas, cada vez mais a gente percebe que a gente não está sendo sustentável em algum nível. E daí a gente vai nas relações, na forma como a gente se relaciona com as pessoas que trabalham aqui, a gente vai sempre descobrindo um lugar de poder ser mais
mais sustentável. Porque não adianta também ser ecologista, comer tudo orgânico e emocionalmente ser podre. Na comunidade se vê de uma forma mais prática. Tem casas comunitárias onde vivem pessoas de todas as idades. Por exemplo, a casa onde eu vivo, que era a minha casa pessoal, eu oferecia para a comunidade. Então é uma casa comunitária. Vivemos cerca de 20 pessoas aí. Já tem outras pessoas que vivem na comunidade, mas em casas privadas. Nós tanto podemos ter casas privadas como casas comunitárias. Primeira reunião que a gente fez para organizar a comunidade, que era no apartamento de um cara na cidade, era assim, o fulano quer ficar no quarto tal, o Beltrano quer ficar no quarto tal. A gente falou o seguinte, a proposta é a seguinte, no início todo mundo mora no dormitório, para ter uma experiência de realmente comunidade, tá? Aí eles toparam, e aí começou. Se você quer ter a sua casa e viver com a sua família, só você e a sua família numa casa enorme, você pode, não tem problema nenhum. Nem tem julgamentos, nem tem problema, nem tem nada. Cada um escolhe da forma como quer viver. Se você quer viver numa casa com 20 pessoas, você também pode. Que é o meu caso, porque eu gosto de viver em comunidade, eu adoro. Por mim, eu queria viver com todos. Por mim, a minha casa, íamos juntar as casas todas e todo mundo ia viver junto. Hoje a gente consegue ter guarda-roupa coletivo. Então, assim, tem uma quantidade de roupas aí que todo mundo que chega aqui pode usar. Ele pega, se servir, usa. O que a gente propõe aqui é assim, que isso não é nem meu, que não é nem teu. Isso é nosso. O que quer dizer isso? Que o nosso, o fato de ser nosso, é algo para ser desfrutado. Não é algo para eu me apossar como minha propriedade. Essa questão hierárquica que tem umas pessoas decidindo o que todo mundo vai fazer, também começou a ser questionada, que não estava funcionando para ninguém. Quem estava nessa posição de decidir as coisas ficava muito pesado, levava muita projeção das pessoas, né? Ficava o pai, a mãe ali, os filhos tudo puto da cara que tem que obedecer, ou então querendo me diga o que fazer. E a gente viu que aquilo estava barrando o crescimento pessoal de todo mundo. Então, em função dos conflitos e das dificuldades que a gente estava vendo, a gente começou a questionar o sistema e resolveu mudar. E aí foi um processo longo de mudança, porque ninguém sabia, tá, para onde nós vamos. Quando eu comecei, eu tinha um modelo na cabeça e apliquei aqui, mas aí para mudar não tinha um modelo. Isso é que é o barato da coisa, assim, foi o caos, entendeu? Assim, não, só acaba com o modelo e vamos ver o que acontece. E aí, o que aconteceu foi que cresceu. Hanuman Bolo, Jaya Sitaran, Jaya Sitaran. A gente tem a nossa líder, a Angelina, que ela começou tudo isso. Ela foi a que primeiro sonhou com tudo isso.
E então ela abriu as portas para a gente realizar muito dos nossos sonhos. Então aqui a gente honra muito o papel que ela tem aqui e reconhece a autoridade que ela tem sobre esse lugar. Não é uma autoridade opressiva ou que enfim, não é uma autoridade imposta. É uma autoridade que é reconhecida por nós. É uma autoridade muito amorosa. Ela é uma grande mãe, ela está sempre pronta para ouvir o que a gente está falando. E também coloca muitos limites quando a gente viaja. Então, a verdade é que a gente se sente muito grato por ter uma pessoa que está olhando para o todo. E depois, como tem diferentes núcleos, diferentes projetos, também tem líderes em cada um dos projetos que tem aqui. E claro, o líder sempre vai dialogar, o líder sempre vai co-criar, mas ele vai à frente, ele vai mostrar o caminho. E depois ele vai dialogar também, mas ele está olhando, ele está com a autoridade energética daquele processo. As decisões são sempre tomadas em consenso, né, com as pessoas que moram aqui, sobre os rumos que a gente vai tomar, as ações que a gente vai fazer, sempre procurando que essas ações sejam harmônicas com a natureza, mas também procurando com um olhar um pouco mais adiante, não se prendendo somente aos resultados imediatos ou da minha geração, né, mas pensando que essa ação que eu vou fazer agora, será que ela vai ser boa, né, para mim e para os outros, não só nessa geração, mas para o resto da vida? Então, isso é um grande balizador para a gente aqui. Cada vez que a gente vai tomar uma ação, procurar pensar se essa ação realmente vai trazer harmonia e felicidade ao longo do tempo, né? Muita gente nos pergunta, como é que vocês fazem com resolução de conflitos? Ok, alguém tem um conflito. Se o conflito pode ser resolvido entre 2 ou 3 pessoas, as pessoas que estão no conflito, as pessoas vão tentar e é ótimo, resolve-se. Se não é possível, vão buscar alguém que as possa ajudar. Alguma pessoa na comunidade que possa ajudar. Se ainda não é possível, vão buscar a liderança. E a gente tem alguns acordos dentro da comunidade que sustentam muito essa vida interna, esse trabalho interno. Que um deles, que é o que eu sinto que a comunidade mais trabalha bem, assim, que tem uma força nisso, é o acordo que a gente tem de viver a verdade. Então toda reunião, toda partilha assim, não tem uma coisa que fique embaixo do tapete. Também a gente tem acordos de convivência que tem a ver com... Bom, a gente usa os 4 acordos do Miguel Ruiz, que é um mestre xamã, e ele escreveu esse livro e a gente usa muito esses acordos, que é a impecabilidade com a palavra. Então aqui em Piracanga a gente não fofoca, a gente não mente e a gente usa o poder da palavra para criar coisas que sejam lindas, que sejam para o todo. Então a gente tem muito cuidado com a palavra. A gente não faz suposições, então sempre quando a gente quer saber alguma coisa a gente pergunta. Então se eu quero saber se você está chateado comigo, eu vou te perguntar, eu não vou perguntar pro seu vizinho, eu vou perguntar para você. Também não vou ficar imaginando que você está chateado comigo porque você não me deu bom dia. Eu vou te perguntar se você está chateado comigo. O terceiro acordo é não levar nada pro pessoal. Então, se você falou de um jeito que eu não gostei, eu sei que isso é um processo seu, é uma história sua e não é alguma coisa pessoal comigo. Então, eu respeito a sua história, respeito o seu processo e eu não vou ficar agora chateado porque, enfim, eu te chamei para você ir na minha casa, você não foi. Eu não vou achar que é alguma coisa pessoal comigo, é a sua história, você não foi, tá tudo bem.
E o último acordo, que também facilita todos os outros, é a gente está fazendo o nosso melhor. Então, se em algum dia a gente faz uma suposição, tá, a gente não vai se matar por isso. E a vida comunitária é muito boa, né? Porque, parafraseando também outra pessoa daqui, são muitos espelhos, né? Você se enxerga suas sombras muito nos outros. Você consegue traçar perfis olhando os outros. Então é uma oportunidade de crescimento muito grande. Porque você tem que aceitar, né? Ceder e também exercer a sua voz, né? O seu ponto de vista. E aqui a gente tem esse meio que mote, assim, que é crescendo na diversidade humana, né? A gente acredita que, pô, o mundo é diferente, as pessoas são diferentes, temos criações diferentes, né? Cada um aprendeu a fazer as coisas de uma determinada maneira. Quando você coloca todo mundo junto, tipo, às vezes sai faísca, mas aí você tem, né, como resolver conflitos, né? Tentar trazer a harmonia, assim, né, na palavra. Começou com os adultos fazendo o ritual do bastão da fala, né, do pau falante e tal, que é um ciclo da fala sagrada, né, que os indígenas costumam utilizar nos seus encontros, nas suas rodas de conversa. E esse ritual, da forma como eu entendo, ele privilegia isso. A escuta atenta e a fala do coração. Então, quando alguém está falando, todo mundo fica em silêncio absoluto. E aí busca silenciar não só a sua boca, a sua voz, mas também as suas agitações internas, para poder ouvir de verdade o que aquela pessoa está falando. Então, quem ouve presenteia quem fala com essa audição atenta. E quem fala presenteia quem ouve com as verdades do seu coração. E aí se sente tranquilo, seguro, para poder dizer o que brota de dentro, assim, sem se preocupar com julgamentos, sem se preocupar com retaliações. Essa é a proposta desse ciclo. Tu tem uma dificuldade com uma pessoa, ao invés de tu fazer como a grande maioria das pessoas faz, que é, não olho mais pra ti. Termina um relacionamento, tu isola aquela pessoa e nunca mais tu tem que olhar pra cara dela. Tu simplesmente troca de calçada da rua, você tá passando e tal. Aqui na comunidade é impossível fazer isso, tu convive com a pessoa, tá sentado do teu lado do café da manhã, entendeu? Tu terminou o relacionamento anteontem. Então o que tu vai fazer? Tu vai ter que encarar o sentimento que tu tem a respeito e tu vai ter que limpar ele para conseguir conviver. E isso é muito rico. Porque o que as pessoas fazem quando elas isolam um amigo que estão putas da cara ou um ex-relacionamento, elas fecham uma parte do seu coração, sabe? E aí tu vai andar na vida com essa parte do teu coração fechado. E aí o próximo amigo te incomoda, tu fecha. Daqui a pouco tem tantas portinhas fechadas que não cabe mais um grande amor ali, entende? E se tu não faz isso, se por exemplo tu pisa no meus calos, tu me apronta, faz uma sacanagem comigo e eu fico puta da cara e te falo e vou até o fim, talvez tu enxergue que tu pisou na bola. Daí isso vai te dar uma informação pra ti, tu vai enxergar uma coisa de ti e de mim, que eu também sou ser humano, que eu tenho sentimentos e tal. E aí a amizade da gente vai aprofundar. Mas se eu te ignorar porque eu não gostei do que tu fez e não tenho coragem de te falar, a amizade da gente vai acabar. Então é muito importante lidar com as questões que estão atrapalhando a amizade, que são os conflitos. E é isso que a gente procura fazer. Só que às vezes fica difícil de fazer pessoalmente, né? E daí leva para a comunidade ajuda as duas pessoas a enxergar. Não, mas olha só o que tu tá falando. Tu tá viajando nisso. Aí é uma coisa que tem uma assessoria coletiva para resolução de conflitos. E a direção que a gente vai hoje não é de o outro resolver o meu problema. É cada um buscar dentro de si a solução do seu problema. O conflito
Ele deixa de existir quando dentro de mim eu resolvo ele. Não é eu eliminando o polo oposto que vai resolver o meu problema, porque sempre surge outro. A gente entende que todo conflito que existe nas nossas relações, nos nossos espaços de trabalho e tudo, todos os conflitos que a gente vivencia tem a ver com algum conflito interno, alguma coisa que está acontecendo dentro da gente. Olha, eu acho que assim, podem ter momentos mais tensos, momentos menos tensos, mas o que sobra no fundo, no fim das contas, é a intenção, né? Então eu acho que as pessoas que estão aqui, que moram aqui hoje, todas elas têm intenção de viver em amizade, em harmonia. E a gente não enxerga muito assim essas diferenças como conflitos, né? Diferenças são diferenças, né? Não são necessariamente conflitos porque tem diferença. E é interessante a gente aprofundar nessas diferenças e procurar a origem dessas diferenças e respeitar todas elas. Eu acho que a gente vê as diferenças simplesmente como diferenças, fica muito mais leve do que deixar que a diferença se torne um conflito. Quanto mais a gente puder ressaltar as diferenças e conviver com elas, mais divertida se torna a vida. A comunidade ela vai estar sempre passando nessas 4 etapas, né? E aquilo é circular, né? E começa com a ilusão. É a mesma coisa quando uma pessoa encontra outra e se apaixona e tem toda aquela paixão, aquele entusiasmo, a comunidade é a coisa mais maravilhosa do mundo. Tudo amor, é tudo perfeito, é tudo flores e aquela é uma ilusão, né? Porque é belo, tu chega, te encanta com o lugar, as pessoas são lindas, a natureza é maravilhosa e a comunidade é perfeita, né? A primeira fase é a fase da paixão, a fase do entusiasmo, da paixão, onde nos unimos. É ótima, maravilhosa, mas ela não dura sempre. Aí o segundo passo é a fase do tu, né? Ah, porque tu isso, porque tu aquilo, ah não, porque tu. E aí diz, o Scott Peck, ele diz que nessa fase é o momento em que muitas comunidades quebrou, né? Que não passa dali porque entra muitos conflitos. As pessoas começam a criar comunidades que é tudo muito entusiasmado, depois começam a viver juntas, a trabalhar juntas e desistem muito facilmente, se separam. Não se separem. Depois dessa fase, né, se a comunidade consegue passar esse momento, chega a fase do vazio, a etapa do eu. Que é uma fase muito boa, que é a fase de nós nos trabalharmos interiormente, de nós usarmos a comunidade ou o relacionamento como um trabalho interior, como um espelho. Deixa ver o que é que eu preciso fazer dentro de mim. Em vez de julgar o outro, eu me trabalhar dentro. E de não usar a separação como um meio de nós fugirmos ao nosso trabalho interior, porque depois vamos recriar tudo de novo. E depois disso, desse momento, né, a gente entraria numa 4ª fase que seria a comunidade verdadeira, né, que ele fala, né? E que depois entra de novo para a ilusão e assim vai, né? Porque cada pessoa que chega, ela vai viver esses processos, né? Uma cidade, ela tá organizada para ser comunidade, só falta trazer essa consciência. Um prédio, com tanta gente morando junto, ela pode ter uma essência de comunidade. Um trabalho de empresa, ela pode ter uma essência de comunidade. Ela não precisa ser como a gente que tem uma casa, tudo. Esse também é isso. Eu sinto que é um caminho. Então as comunidades na cidade, elas têm um desafio dobrado, que é ressensibilizar as pessoas para as interações humanas. Então a gente,
não é natural, não tem que ser natural, a gente não tem que aceitar isso. A gente tem que ir pro fundo dessa questão. Por que essas pessoas estão na rua? Por que as pessoas têm problemas? Por que as pessoas estão em situações desproporcionais e tal? É que as comunidades do campo, ela tem esse diferencial que é ter uma coesão ali que é conformada pela própria família, pela grande família, pela própria comunidade que está criando aquilo ali, e às vezes tem menos enfrentamentos com a lógica dominante ali a toda hora chegando na comunidade. As comunidades na cidade, elas têm esse enfrentamento mais constante, porque agora a gente está aqui conversando, a gente tem uma unidade, a gente tem um projeto de mundo, de vida, uma sensibilidade e tal. Do portão para fora é outra dinâmica, sabe? E aí você começa a receber esses estímulos, tem que reagir a eles e tal. Quando você olha pelo ponto de vista que cada ser humano realmente é luz, tem muita luz em São Paulo. Tem muita luz no metrô. Tem muita luz onde tem muita gente. É só uma questão de perspectiva. E não que seja fácil sempre. Muitas vezes quando eu tenho que pegar o carro e ir até a Zona Leste para buscar um material de construção para a obra, que eu não fiz isso, ainda bem. Mas existe uma resistência de, nossa, pegar o trânsito. Não é que essa visão ela fica ligada o tempo inteiro. Tem às vezes um cansaço, uma vontade de entrar numa cachoeira, por exemplo. Mas compensa, sabe? Tudo o que São Paulo oferece, toda possibilidade que tem aqui, todas as pessoas lindas que tem aqui, o acesso que tem aqui, faz com que o nosso sonho se fortaleça. Ele alimenta a cidade, ele pode manter o equilíbrio ambiental, dependendo do manejo, né? E a cidade subsidia esse intercâmbio intelectual, esse crescimento de ideias, essa grande movida educacional também. E isso é indispensável, poder fazer essa junção entre o homem do campo e a cidade, e poder encontrar a conjunção onde essas duas culturas se encontram sem que uma fique com medo da outra e sem saber como que podem se relacionar. Na verdade, viver aqui é meio uma intensificação da experiência de vida que deveria ser a vida natural, assim, porque se eu estou sozinha num apartamento e eu quiser anestesiar de televisão, de internet, de álcool, de comida, é muito fácil. Aqui não, porque tem amigos me enxergando, estão vendo que eu não estou legal, estão me puxando e me enxergando, me ajudando. O fato de eu ter encontrado o lugar onde eu me vejo crescendo, continuando crescendo, envelhecendo e morrendo, me trouxe uma calma, me trouxe não sei, eu me vejo morrendo aqui mesmo. Eu me vejo envelhecendo aqui, subindo esses morros, sabe? Me vejo tendo mais filhos aqui. Isso não significa que eu me vejo preso aqui. Pelo contrário, eu até hoje me sinto mais livre, porque eu tenho um porto, eu tenho um canto onde eu posso voltar, eu tenho minha casa e agora eu estou com minhas asas, parece que estão até maiores para eu voar mais alto se eu quiser, porque eu tenho para onde voltar, digamos assim. E a estrutura é o de menos, né? Assim, a gente poderia estar morando na cidade, cada um com seu emprego, cada um fazendo outras coisas, né? E se reunindo e dividindo a renda de cada um recebe no seu emprego da mesma forma como nós fazemos aqui. Agora, nós materializamos dessa forma porque a gente gosta de agricultura e que a gente acha que esse contato com a natureza, trabalhar com os elementos da natureza é uma maneira muito didática também, né, para nós e para as outras pessoas, de como viver em harmonia com o planeta. Né? Que belos, gente, são os passarinhos saudando a primavera. Tra la 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 la, tra la 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 la.
conseguindo criar juntos aqui um espaço que nos faz acordar, nos faz relembrar uma memória que é uma memória nossa, uma memória humana. Então a gente não cria nada novo, mas a gente desperta alguma coisa muito antiga da nossa raça, da nossa espécie, que é a capacidade de conviver junto, de trabalhar, de transformar a realidade. A gente realmente acredita que a gente pode viver nossa essência o tempo todo. Que a gente pode estar vivendo... e viver a essência está muito ligado a vir fazer o que... reconhecer quem você é e poder atuar com aquilo que você veio fazer. A revolução que eu procuro talvez esteja bem dentro de mim. Quando tu vai se trabalhando e vai se abrindo, vai dando vontade de viver uma vida mais legal, mais criativa, mais natural, com mais amor, com mais energia, com mais consciência. Nos lembramos de novo de quem somos. E nos tornamos humanos de novo, sabe? Ser humano, ser irmão, ser amigo, ser amoroso. Que mais pessoas possam viver essa experiência assim, de estar vivendo em comunidade. Voltar para a tribo. Veo tus colores, veo tu canción, veo tus colores, son parte del amor, que es un solo amor, solo amor. Suban, suban ya y a los techos, suban, suban ya y a los techos, ey, suban, suban ya y a los techos, suban, suban ya y a los techos, suban, suban ya y a los techos, a ver el día nacer, el día crecer, el día nacer. Veo tus colores, veo tu canción. Mira, serán aviones o naves, que naves, mil naves de papel. Niños, digo estrellas o nubes que abracé. Veo tus colores, te veo suceder, te creo y es así que te veo. Gracias por enseñarme a ver, gracias por enseñarme a ver. Suban, suban ya y a los techos, suban, suban ya y a los techos, suban, suban ya a los techos, suban, suban ya a los techos, a ver este día nacer, este día crecer. Campanha Mundial Gotas de Gaia. Campanha de reconstrução da biodiversidade e recursos naturais das nações. TDS, Tomada de Desenvolvimento Sustentável. Deposite em Caixa Econômica Federal, agência 0349. Código de operação 013, conta poupança 122324-0. Faça parte da vida, ajude como puder, salve a terra.